a importância do profissional estar sempre bem preparado, né? Seja ele mentalmente, seja ele materialmente, né? Que eu falo materialmente, pessoal, eu falo referente ao material, né? As ferramentas de trabalho, falo em ambos sentidos, beleza? Esse equipamento aqui é a geladeirazinha da Brastemp BRO 80. Essa geladeira da Brastemp eu acabei de trocar a borracha, né, a gacheta do freezer, acabei de trocar o condensador, botei filtro secador, válvula de serviço, fez tudo aquele procedimento, né, vácuo, nova recarga de gás. Quando eu fui botar para funcionar, pessoal, observem só o que é que está acontecendo aqui, ó. Esse tipo de problema, às vezes não tem como a gente saber de imediato. Infelizmente não tem, certo? Às vezes a gente vê o equipamento funcionando, o compressor funcionando, pelo som dele, né, pelo barulho dele funcionando, pelo fato dele estar partindo, desligando e ligando normalmente, a gente pensa, deduz que ele esteja bom. Só que não é assim, não é dessa forma que funciona, beleza? Então fica mais uma dica muito importante aí para vocês. Fiz todo o procedimento, né, que eu falei para vocês, filtro, condensador, gás, vácuo, tudo mais. Na hora que eu fui botar o equipamento para funcionar, pessoal, antes equalizei a pressão, né, deixar a pressão aqui estabilizada, né, antes de botar o equipamento para funcionar. Quando eu coloquei o equipamento para funcionar, automaticamente a pressão foi para 35 PSI R134A, certo? Ó, compressor R134A. Ou seja, eu tenho uma pressão positiva de trabalho, né, muito alta. Essa pressão está muito alta. Então vamos lá. Pelo fato do meu compressor, do meu sistema, ele está com pressão de trabalho muito alta, eu posso deduzir sem sombra de dúvida que esse compressor, primeiro, ele ia desligar em pouco tempo de trabalho, por superaquecimento, tá bom? O filtro, na hora que você pegasse aqui no filtro, o filtro ia estar automaticamente quentíssimo. O condensador também, mas não tá. Se eu pegar no filtro, se eu pegar no condensador, ele tá uma temperaturazinha tranquila, né? Mas não deveria estar pela pressão, como eu falei aqui, ó, a pressão de 36 PSI. Era para estar muito mais quente, mas não tá. Infelizmente eu não vou ter como mostrar para vocês qual é a temperatura real que está no filtro e nem no condensador, pessoal, porque como hoje eu vim fazer esse atendimento de moto e não de carro, eu não tive possibilidade de trazer todas as ferramentas, certo? Eu trouxe realmente só o necessário. Então o meu termômetro digital ficou no meu carro, beleza? Mas por esse vídeo aqui, pela forma que eu estou explicando, eu acredito que se você for um cara ligeiro, né, se você for um cara inteligente, você vai absorver esse conhecimento aqui bem rápido e vai conseguir me acompanhar aqui no que eu estou tentando passar. Então vamos lá. Pela pressão que eu tenho aqui de 36 PSI, né, ó, a pressão de trabalho nesse momento do meu sistema, certo? O sistema está funcionando normalmente, ou seja, quando eu falo normalmente, todos os componentes estão funcionando, operando normalmente. Porém, pessoal, eu tenho uma pressão muito alta. Se eu tenho uma pressão muito alta de trabalho, automaticamente era para mim ter uma pressão altíssima também, tanto no condensador e no meu filtro. E outra coisa também, esse compressor, como eu falei, ele já ia desligar por alta temperatura. Só que não está acontecendo isso. Ou seja, eu tenho um compressor, pessoal, eu tenho um compressor, infelizmente, com um mecanismo ruim, né? O compressor não está 100% bom. Geralmente eu falo muito de mecanismo. Quando eu falo mecanismo, é porque esses compressores de geladeira, pessoal, é como se fosse um compressor de um carro, de uma moto. Ele é composto por mecanismo, biela, pistão, segmento, tem óleo, entendeu? Tem outros componentes dele dentro do compressor.
Outro fato também, né, quando eu falo mecanismo, geralmente o compressor ele dá muito problema, né, pela minha experiência, mais problema mecânico do que elétrico. Quando dá problema elétrico, automaticamente o compressor nem funciona, muitas das vezes, certo? Então tá aí, pessoal. Essa pressão, né, alta que tá tendo aqui, ó, essa pressão altíssima que vocês estão vendo só aumenta. Aqui não leve em consideração a obstrução. Por quê? Vamos lá. É bem simples de entender. É bem simples. Se eu tivesse alguma obstrução, certo? Né, ó, do meu lado aqui de alta, o que é que ia acontecer? O meu sistema de refrigeração, lá no meu manifold, ia apresentar uma pressão negativa. Só que não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu tenho uma pressão altíssima no meu manifold. Se eu tenho uma pressão altíssima, observe, só aumenta. Se eu tenho uma pressão altíssima no meu manifold e o meu condensador, o meu filtro, o meu compressor, ele não tão aquecido, isso me vem ao que? Me vem o que? Um compressor com mecanismo ruim, ou seja, esse compressor, pessoal, ele não está tendo força suficiente para comprimir todo esse gás, né, por toda a tubulação da geladeira. Então por isso que está gerando essa pressão altíssima, né, ou seja, a pressão aqui, ó, no manifold. Tá bom? Então fica mais uma dica aí. Espero que cada dica, cada conteúdo desse que eu passo para vocês possam e ajudem vocês mais e mais a crescer, pessoal. E espero também da mesma forma uma retribuição de vocês, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, até a próxima.